Então, essa é a nossa fórmula da dilatação linear. Então, aqui, com essa fórmula, nós conseguimos calcular o comprimento inicial, o comprimento final, a temperatura inicial, a temperatura final, o coeficiente, a variação da temperatura e a variação do comprimento. Tá, professora, mas cadê a temperatura inicial nessa fórmula? Está aqui embutida no ΔT. É só pôr T menos T0. Ou acha a variação e depois calcula a temperatura inicial ou a final que pedir. A mesma coisa com o ΔL, tá? Então, se quiser o comprimento inicial, a gente obrigatoriamente aqui vai ter que usar L menos L0, porque a gente já tem um L0 aqui na fórmula. Mas nós vamos fazer exercícios e acho que vai ficar um pouco mais fácil. Então, ΔLL0 em metros, temperatura em Kelvin, coeficiente lá do material é Kelvin na menos 1. Então, a variação da temperatura também vai ser em Kelvin, tá? E daí, se a gente usar em graus Celsius, tem que passar tudo para graus Celsius. Então, vamos lá. Então, aqui ele deu a tabelinha em graus Celsius na menos 1. Então, a gente utilizaria a temperatura em graus Celsius. O ΔT seria em graus Celsius. Aqui tem o coeficiente de alguns materiais. Então, quanto maior esse coeficiente, maior a dilatação térmica. Ele vai dilatar em temperaturas bem mais baixas que, por exemplo, o chumbo, ele aquece muito mais rápido que a porcelana, certo? Então, os metais, eles têm digamos que um poder de ficar quente, de dilatar, maior do que a porcelana, o vidro, a água, tá? Então, quando a variação deles é mais rápida também. Eles mudam mais rápido o volume deles, porque o coeficiente deles é maior, tá? Então, aqui tem algumas curiosidades, depois vocês leem, por favor. E eu vou resolver a número 4 com vocês, tá? Então, eu já botei aqui, eu já copiei a número 4 para o Word. Então, tá aqui. Vocês estão vendo o meu Word aí? Sim? Sim. Sim, sim com sono. Uma fenda de largura 2,002 precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 graus Celsius. A barra possui comprimento de 2 centímetros, a temperatura de 30 graus Celsius. Como ilustra a figura, os comprimentos mostrados não estão em escala. Considerando desprezível a alteração na largura da fenda com a temperatura, a barra apropriada para este fim deve ser de... E daí vocês têm lá as opções de assinalar, os materiais e tal. Então, a gente tem esse espaço aqui de 2,02, que pode ser a temperatura mais quente do mundo, ela não vai variar o tamanho, conforme o enunciado. E essa barrinha de 2 centímetros, ela vai variar. Então, ela tem 2 centímetros. Então, nós vamos ter os dados aqui. 2 centímetros, então, vai ser o L0.
a uma temperatura inicial de 30 graus. Isso eu estou tirando do enunciado, tá? Então, 30 graus Celsius. E ele quer saber, numa temperatura de 130 graus, o que tem que acontecer numa temperatura de 130 graus? Ele tem que, essa barrinha aqui, ela tem que aumentar para cobrir todo esse espaço em 130 graus Celsius. Então, em 130 graus Celsius, ele tem que ocupar o 2,002, certo? Então, o nosso comprimento final vai ser o 2,002 centímetros. Então, é como se a nossa barrinha de 2 centímetros crescesse. É o que vai acontecer quando ela dilatar. Então, o que faltou aqui se a gente pegar a nossa fórmula de dilatação? Que é onde está? Aqui. Delta L, lá da apostila de vocês. L0 vezes alfa, onde está o meu alfa aqui? Vezes delta T. Certo? Essa é a fórmula que nós aprendemos nova. Agora, nós vamos ter que substituir tudo que a gente tem aqui. Então, a gente precisa ter ΔL. Então, a gente pode calcular separadamente, que vai ser o comprimento final menos o inicial, certo? Quanto que vai dar isso? Comprimento final, 2,002 menos 2, igual a 0,002 centímetros. O ΔT nós também conseguimos calcular, porque nós temos a temperatura final menos a inicial. Temperatura final 130, temperatura inicial 30. Então, essa variação vai dar 100 graus Celsius, certo? O comprimento inicial a gente tem que é 2, falta o nosso alfa. Calculando o alfa, o que a gente consegue calcular, pessoal? O que a gente consegue determinar? O material. Então, no ΔL, nós vamos usar 0,02. No L0, nós vamos usar 2. O alfa a gente precisa descobrir e o T vai ser 100. Tá, professora, mas no sistema internacional tu não disse que tinha que ser metros, que tinha que ser Kelvin? Pessoal, o importante é estar o ΔL e o L na mesma unidade, tá? E o coeficiente vai depender da resposta. Se o nosso coeficiente linear, se a temperatura estiver em graus Celsius, o nosso coeficiente linear também vai estar em graus Celsius na menos 1. Então, como que vai ficar essa continha? 0,002 é igual a 2 vezes 100, 200, vezes alfa. O 200 que está multiplicando, o que a gente vai fazer? Vai passar dividindo, certo? Então, vai ficar
0,002 dividido por 200 é igual ao nosso coeficiente. Então, é a aplicação dessa fórmula que nós estamos vendo hoje, tá? Então, quanto que vai dar? Alfa é igual, vou fazer aqui, 0,002 dividido por 200 vai dar 1 vezes 10 na menos 5, ou 0,12345 graus Celsius na menos 1, certo? Isso é igual a 1 vezes 10. Vocês vão se deparar muito com potência aqui, tá? Na base 10. Graus Celsius na menos 1. Que o nosso coeficiente ou vai ser em graus Celsius na menos 1 ou em Kelvin. Quem determina isso é conforme a unidade de medida da temperatura que a gente está usando. Daí vocês têm que ir lá na apostila e ver qual material se assemelha a esse 1 vezes 10 na menos 5. Então, deixa eu compartilhar aqui minha apostila com vocês, que é a mesma de vocês. A gente tem o chumbo, 3 vezes 10 na menos 5. Não. O latão, 2 vezes 10 na menos 5. Também não. Ó, tá tudo em graus Celsius na menos 1, então tá na mesma unidade nossa. O aço, 10 na menos 5. Ok, é o aço. Então, o material que melhor vai para ser usado ali, para dilatar a 130 graus Celsius, vai ser o aço. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então, além da parte teórica, nós vamos trabalhar agora com essa parte. Além da parte teórica, nós vamos trabalhar agora com essa parte da dilatação linear dos sólidos. Então, nós vamos começar com dilatação linear. Então, nós precisamos da temperatura, do comprimento e do coeficiente de dilatação, tá? Então, eu vou passar para vocês exercícios